Tentando novamente aqui iniciar a conexão, tivemos problemas técnicos, mas acho que agora vai ser possível. Vejamos. Muito bem, estiverem por aí, por favor, Adão acabou de entrar. Olá, Adão, boa noite, Ailson. Tivemos um problema técnico, eu encerrei aquela primeira live e iniciei aqui uma seguinte. Vamos ver se eu consigo agora fazer o convite para que o Dr. Pacheco se apresente aqui na nossa live. Dr. Pacheco, tá por aí? Se tiver a cena aqui, dá sinal de vida, porque eu não estou lhe encontrando para fazer o convite. Muito bem, algumas pessoas já entrando na nossa live. Andréia, Stanley, Pati, Júlia, Isis, muito bem. E cadê você, Pacheco? Estamos à sua espera, homem. Olha lá, Pacheco. Muito bem, bom, algumas pessoas entrando por aqui. A ideia de hoje é fazer uma live, então, sobre virtudes. O tema que nós escolhemos é Edifício das Virtudes. Vai ser um tema bem introdutório, porque essa é uma discussão assim que poderia, sem dúvida nenhuma, acontecer numa formação de diversas horas. Ah lá, o Pacheco entrou. Muito bem, Pacheco. Então, agora eu lhe chamo aqui. Pronto, te encontrei. Eu acho que agora sim. Aguardando o Dr. Pacheco. Salve, Luiz. Salve, grande. Como que está, meu caro? Tudo bem, graças a Deus. Agora deu certo. Que bom, que bom. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, já iniciamos uma live, derrubamos ela, abrimos uma seguinte, mas cá estamos, que bom. Maravilha. Novamente, muito bom tê-la aqui. Sempre uma alegria poder partilhar um pouco contigo, viu, Pacheco? Meu cara, é a mesma coisa, eu digo mesmo. Que bom. Tenho tido a oportunidade e a graça de lhe ouvir quase todos os dias às 9 horas. É um horário que as crianças já deitaram, estão lá na cama, às vezes com o celular nas mãos, e tenho escutado algumas das suas lives e tem sido incrível o trabalho que você tem feito. Parabéns, viu, Pacheco? Fico feliz, Luiz, fico feliz mesmo. Vamos nos ajudando na medida do possível. Sim, sim. É muito interessante isso que está acontecendo com o Instagram, né? Juntando tanta gente boa, trazendo conteúdos, né, assim tão interessantes, tão pujantes, informativos. É algo incrível. É verdade, com certeza. Ontem, inclusive, até numa live sua, eu vi uma pessoa comentando: olha, nunca mais eu vi televisão, mas em compensação, hoje é a terceira live que eu assisto. É um movimento muito impressionante esse que mesmo está acontecendo. É uma coisa... Enfim, né? A gente tem mesmo que ficar muito grato de ter a possibilidade de conteúdo de qualidade, como que a gente tem visto ultimamente, com gente tão boa por aí. Né? Temos muito que ficar grato por isso. Perfeito. Muito bem, então a ideia de hoje é batermos um papo sobre virtudes. Eu fiz essa proposta para você e eu fiquei de boca aberta quando você comentou que você traduziu o livro do Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. Poxa, de uma riqueza assim, abissal, impressionante. É isso mesmo? Você fez a tradução dessa obra inteira, Pacheco? Eu não fiz da obra inteira, foi um projeto grande, foi um projeto da Cultor de Livros, que é a editora que publicou. É um projeto feito a três mãos. Fomos três os tradutores, três ou quatro, acho que na verdade foram quatro tradutores, para ser mais justo. Eu fiquei cada um de nós ficou responsável por um dos livros. Eu fiquei responsável pelo terceiro livro do Garrigou Lagrange, da coletânea, né? São 2 tomos, cada tomo, se eu não me engano, tem 2 livros dentro. Eu fiquei responsável pelo terceiro livro, portanto, o primeiro do segundo volume, do segundo tomo. Impressionante, muito bem. E vocês traduziram direto do original? Sim, eu, na verdade, cada um de nós 4 traduziu de uma língua diferente. Eu fiz questão de traduzir do original, então eu traduzi do francês. Ótimo. 2 deles fizeram uma tradução, se eu não me engano, do espanhol, e uma terceira fez uma tradução do inglês, eu acho. Então foi uma coisa meio misturada lá em termos... Aí o trabalho de cada tradutor, né? Então eu fiz questão de deve ter sido uma experiência muito rica, não? Sim, com certeza, com certeza. O trabalho de tradução foi um trabalho que eu fiz por muito tempo. Eu fiz
dizer, foi praticamente o meu ganha-pão por muito tempo. Eu trabalhei com tradução. Tá, tá, tá. E comumente do francês para o português, a tradução. Esse trabalho que eu fiz você foi do fazia. francês para português, isso. Mas eu Tá. trabalho com tradução de várias outras línguas. Tá, tá, excelente, muito bem, muito bem. E aí, no meio disso tudo, você comentou que há todo um desenho de um edifício das virtudes em cima desse tomo de Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, é isso? Exatamente. Na verdade, o que eu pensei, né? O terceiro livro fala justamente dessa idade da vida interior, no qual a pessoa já passou pela iniciação e ela está justamente já aperfeiçoada, digamos assim, na vida interior, né? Uhum. E o Garrigou Lagrange começa justamente propondo, né, como é que é a vida, né? Como é que deve ser a vida do homem que amadureceu na fé, né? E aí ele propõe justamente ele faz um desenho, né, do que seria, né, a vida interior do homem maduro, né, do homem que amadureceu na fé. E então ele propõe essa porta, né, o arco de entrada no edifício, né, da vida interior do homem maduro, no qual estão presentes as principais virtudes, né, as virtudes teologais, as virtudes cardeais e as virtudes anexas às virtudes cardeais. E aí fica um paralelo muito interessante, porque como a gente vem falando muito de amadurecimento, né, de maturidade, eu acho muito a propósito, né, justamente conversar acerca de como é conquistar, né, dizer, uma maturidade tendo em vista o trabalho sobre as virtudes, né? O trabalho sobre o amadurecimento é um trabalho muito mais amplo, né? Não é só e não deve ser só uma preocupação exclusivamente com o desenvolvimento de virtudes. Do contrário, a gente pode recair num moralismo, num ativismo que esvazia, né, o significado da virtude. Mas certamente esta é uma atenção sobre a qual a gente tem que se dedicar, né? Algo sobre que a gente tem que ter muita atenção. E é interessante porque tem crescido muito essa temática e ela entra com uma roupagem que parece muito nova, com uma reflexão que parece muito moderna, quando se fala sobre o poder do hábito, a força do hábito, quando se fala sobre a formação de caráter. Né? Eu percebo que durante um bom tempo a psicologia ficou um pouco reticente com esse trabalho de caráter. Agora essa ideia da formação de um caráter para uma personalidade madura começa a voltar. E parece que é uma proposta muito nova, mas na verdade isso tem aí os seus 26, 27 séculos. Isso começa lá na Grécia Antiga, quando eles começam a fazer todo o estudo daquilo que é a excelência do agir humano. Né? Aquilo que faz com que o homem consiga se tornar mais livre, consiga, a partir da repetição, como dizia Aristóteles, né? Da repetição dos seus hábitos, começar a transformar potência em ato. Então, isso inicia lá na filosofia há 26, 27 séculos, e hoje parece que as pessoas falam como se fosse algo extremamente novo. Sim, né? A questão, a força, o poder do hábito, e quando, na verdade, isso aponta para todo um estudo mais profundo, que é a questão das virtudes, que é antiquíssimo, não? Sim, com certeza. Com certeza. E aí é muito... No fim das contas, eu acho divertido às vezes, né? A gente fica reinventando a roda, né? Vira e mexe, a gente fica reinventando a roda, né? O mesmo aconteceu com a questão dos temperamentos, né? De repente virou, né? Todo mundo inventou a roda de novo com relação à questão dos temperamentos, né? E é surpreendente, né? Quando a gente se dá conta de que toda uma civilização, né? A civilização ocidental inteira, né? Foi construída em cima justamente de verdades, né? Como essas as verdades éticas, que no fim das contas, né, movem os homens há 27 séculos, e verdades do ponto de vista da compreensão da dinâmica humana, como aquelas que o Hipócrates desenvolveu também há 27 séculos atrás, 28 séculos, para ser mais preciso, do século VII a.C. Isso aqui orientou o Ocidente até o século XVIII, pelo menos, né? Quase que exclusivamente a medicina ocidental foi praticamente toda ela construída sob o modelo hipocrático galênico até o século XVIII. De repente desapareceu do cenário isso e agora volta como se fosse uma grande novidade. A mesma coisa com a questão das virtudes, né? No fim, é impressionante. A gente dá volta e chega sempre no mesmo ponto. Por quê?
Sim. Porque, efetivamente, essas são verdades contra as quais a gente não consegue levantar argumentos que sejam capazes minimamente de feri-las, né? Quer dizer, tudo aquilo que derrubou, em alguma medida, derrubou entre muitas aspas, né, o papel da medicina hipocrático-galênica no século XVIII, ou o lugar que o trabalho sobre as virtudes tem, no fim das contas, não é que derrubou, né? Quer dizer, tentou substituir um trabalho que, enfim, não colocou nada no lugar, né? Colocou um grande vazio no lugar, colocou a técnica no lugar da medicina hipocrático-galênica e colocou no lugar das virtudes, dizer, um conjunto enorme de mediocridades elevadas ao padrão, né, dizer, de virtudes, né? Então, hoje em dia, a gente fala de coisas que são, enfim, são de fato a mediocridade, a hipocrisia, enfim, né, elevadas a padrão de virtude, que é uma pena, né? É uma pena. Sim, sim. Muito bem, e entrando nesse campo das virtudes, mas se apoiando nisso que, né, você domina, que é a visão de Garrigou Lagrange sobre esse edifício das virtudes, como que nós poderíamos iniciar a construção desse edifício? Como nós poderíamos passar, né, por essas primeiras portas para conseguir compreender e viver a fundo aquilo que é a virtude, doutor Pacheco? Então, a primeiríssima grande questão, e acho que esse aqui é certamente um ponto que eu reputo dos mais graves, e graves no sentido de importantes, né? Primeiro, acho que vale insistir sobre um aspecto que eu mencionei rapidamente logo no início, que é o fato de que a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente fala de virtudes, né? A gente não pode assumir a virtude como se fosse mais um ativismo, como se fosse mais uma fazeção de coisas, né? A gente tem que tomar esse grande cuidado. Efetivamente, o trabalho sobre as virtudes é um trabalho mesmo de fortalecimento, né? A gente tem que tomar... É um pouco como ir a uma academia, né? Eu não posso substituir o ir à academia, né, e me exercitar lá, né, simplesmente pelo gesto de ir à academia. Não, eu vou à academia todos os dias, né? Olha só, né? Saio de casa, coloco minha malha, vou para a academia, eu vou todos os dias. E chega lá na academia e fica olhando, né? Quer dizer, todo mundo malhando, né? É a mesma coisa que as virtudes. Eu não posso pura e simplesmente, né, enunciar, né, estou trabalhando as virtudes, mas no fundo não está. Então, o primeiro aspecto importante. Fazer delas apenas um objeto de reflexão. Exatamente, isso não pode acontecer. Então, a primeira coisa importante, e por isso, né, eu fiz essa introdução inicial, é que se a gente quer adentrar o edifício, né, da vida madura, né, a gente tem que, na verdade, construir esse edifício, né? É a coisa mais importante de construir esse edifício. E a gente constrói esse edifício sobre fundamentos sólidos. E o fundamento sólido de todo o edifício da nossa maturidade, e, portanto, do pórtico, né, de entrada nesse edifício, que é o pórtico das virtudes, é justamente a humildade. Quer dizer, o ponto de partida para que a gente seja capaz, de fato, de construir uma vida madura, de uma personalidade madura, é, de fato, estabelecer este fundamento. A humildade é o fundamento do edifício das virtudes. Perfeito. Sem a humildade, nenhuma outra virtude vai ficar de pé. Nenhuma outra virtude vai ficar de pé. E, efetivamente, a própria personalidade não vai ficar de pé. Quer dizer, a própria maturidade não se sustenta sem a humildade. Quer dizer, a gente precisa entender o que é essa humildade. E aqui tem uma série de questões, a gente poderia ir longe, né? A gente poderia fazer uma live inteira só sobre a humildade. Mas sem dúvida. Mas o aspecto mais importante, e por isso ela é o fundamento, né? Humildade vem de humus, né? Ela vem de solo, né? Vem do terreno, efetivamente, sobre o qual a gente vai construir a coisa. Né? Então, a humildade requer da gente, fundamentalmente, a clareza daquilo que a gente é, né? A clareza da nossa, daquilo que nos caracteriza, daquilo que nos constitui como pessoa. Quer dizer, por isso a humildade, diz a Santa Teresa d'Ávila, é a verdade. Quer dizer, eu serei tanto mais humilde quanto mais verdadeiro eu for. Eu serei, portanto, tanto mais verdadeiro quanto mais eu tiver clareza solar de tudo aquilo que me constitui do ponto de vista, quer dizer, dos meus limites fundamentais, das minhas potências, daquilo que eu carrego como potencialidade, né? E daquilo que eu efetivamente carrego como ato realizado, efetivamente. Então, tem que olhar para tudo aquilo que eu sou. Quer dizer, qualquer coisa que fique fora disso pode caracterizar uma falsa humildade ou uma insolência, um orgulho, uma soberba, como a gente poderia dizer por aí. Então, perfeito. Este é o fundamento, humildade. Daqui
todo o resto vai se construir. Sim, sim. E é interessante, né? Esses dias eu até postei uma foto, estou construindo lá em casa um novo quarto, porque está chegando um dos filhos, né? Estamos aí esperando mais um filho, a minha esposa está grávida e a gente está fazendo um novo quarto. E é interessante, assim como toda construção começa com uma escavação, começa com terra, começa com lama, né? Começa assim, sempre para baixo. Eu lembro quando eu ergui quando eu fui fazer a primeira reforma nessa casa que hoje eu moro, eu era totalmente inexperiente na parte de construção. Contratei a equipe de pedreiros, eles iniciaram uma semana, duas. Na terceira semana eu fiquei aflito porque eu ia todos os dias na obra e eu não via a obra crescendo. Eu não via ela diante dos meus olhos assim se formando, os cômodos, os quartos, né, a parede, o tijolo. E eu chamei o pedreiro e falei, olha, vocês devem estar de brincadeira comigo, já faz 3 semanas e até agora eu não vi a obra crescer. Eu não vi a obra ante os meus olhos. Ele me chamou, né, me levou, né, até um dos buracos que eles estavam cavando, com quase 3 metros de profundidade, para colocar o concreto, para colocar a ferragem, e falou, olha, aprende o seguinte, uma construção, ela sempre começa crescendo para baixo. Né? E é isso, né, a humildade. Então, esses dias eu até coloquei uma foto dos pedreiros cavando, né, e falando, olha, toda grande obra, toda grande empreitada começa com uma escavação. E é um pouco isso que você dizia, né? Esse humus, essa humildade, reconhecer o solo no qual nós estamos, a realidade na qual nós estamos instalados, aquilo que nós somos e que não podemos negar, essa realidade mais crua, mais palpável que eu consigo tocar, mensurar e dizer a respeito de mim mesmo, não? Exato. E é muito importante uma coisa, essa referência que você fez aí ao pedreiro, é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Todo edifício se constrói, e para que ele seja estável, ele se constrói sobre a rocha, né? É por isso a importância de cavar fundo, porque eu preciso tocar, né, os fundamentos sobre uma rocha. Porque não adianta eu ter fundamentos solidíssimos, mas se eles não estão, né, sustentados por uma rocha, né? Então, a casa, o edifício da nossa personalidade, quer dizer, além de um fundamento estável, sólido, como né, efetivamente a humildade, essa humildade tem que estar apoiada sobre uma rocha, né? Não posso construir sobre areia, né? Então, a humildade é a verdade sobre mim, mas também é uma verdade sobre mim apoiada numa verdade estável, universal, perpétua, perene, né? Dizer, inquestionável, né? Imutável. Exato, imutável. Então, este aqui, né, este é o fundamento último, né? Essa verdade imutável é o fundamento último. Quer dizer, uma personalidade só será verdadeiramente madura se reconhece esse fundamento sobre o qual ela se sustenta. Do contrário, estamos falando aqui de alguém que está patinando ou construindo o processo, construindo edifício. Até que isso aconteça. E deixa eu fazer mais uma interferência aqui, né? É interessante isso, você falando, e eu pensando acerca de algo que fala Viktor Frankl. Viktor Frankl fala que um dos grandes problemas hoje da humanidade é que nós não conseguimos ter uma clareza sobre as questões antropológicas. Ele até propõe, né, um monantropismo, ou seja, um momento em que toda a humanidade consegue constatar de forma evidente, eficiente, aquilo que é a pessoa humana em suas capacidades, essa leitura profunda ontológica, essa leitura clara e concisa da antropologia humana. Porque, olha que interessante, se nós não conseguirmos ter claro o que nós somos, do que nós somos constituídos, se ainda há divergências, né, se ainda, né, há questões etéreas a serem debatidas, né, conceitos aí, né, filosóficos, né, para serem tratados, eu ainda não consegui tocar nessa rocha, é difícil eu conseguir descrever quem eu sou e sobre o que eu estou fundamentado. E sem isso o edifício fica todo ele, né, comprometido, as estruturas ficam todas elas abaladas, né? Qualquer coisa nos derruba, qualquer, né, vento, qualquer intempérie nos leva também. Então, nisso tudo, me parece que entra também essa visão correta acerca daquilo que nós somos. Porque se eu não tiver isso, eu também não toco essa rocha, não toco essa verdade ontológica e imutável, não é mesmo? Perfeito, exatamente. Então, aí a gente já tem então um outro aspecto importante, né? Quer dizer, para que eu seja capaz, quer dizer, de construir uma personalidade madura, né? Acho que isso vale ficar bem claro para a gente, né? Eu preciso construir este edifício sobre a humildade e esta humildade
ela não pode prescindir de jeito nenhum de uma clareza de compreensão daquilo que eu sou. Daquilo que eu sou, mas não pode dizer. E a clareza de compreensão daquilo que eu sou tem que coincidir com algo que é estrutural. Dizer, não é mera e simplesmente, né, uma imagem bonita daquilo que eu sou. Dizer, bonita no sentido de uma imagem, né, de uma coisa construída, de uma fantasia, de uma ilusão, dizer, de algo comprado no mercado das fantasias. Trata-se efetivamente da compreensão profunda daquilo que antropologicamente me constitui. Isso precisa ser constantemente reafirmado por nós. As pessoas precisam se dar conta Não uma disso. caricatura, né? Não é uma caricatura. Não uma caricatura. Exatamente. Exatamente. E aí, né, eu vou avançando, e acho que a gente vai começando a criar, então, né, montando esse edifício. Né? E aí vão começar a aparecer as virtudes. Né? Então, você construiu esse solo, né, estabeleceu esse fundamento que é a humildade, e aí é a hora justamente de construir, né, edificar esse pórtico de entrada. Né? E aí você constrói 2 pilares fundamentais sobre os quais você coloca um arco. Né? Esses 2 pilares fundamentais são o pilar da fé e o pilar da esperança, sobre os quais você coloca o arco da caridade, né? As chamadas 3 virtudes teologais. Né? Quer dizer, alguém poderia dizer, então, pera lá, então quer dizer que só pode ser um homem maduro, né? Quem, em alguma medida, concebe o modelo antropológico judaico-cristão e que, portanto, né, tem que ter fé, tem que ter esperança e caridade como... Quer dizer, se você for pensar, efetivamente, dizer, o que está em jogo, quando a gente fala de fé, de esperança e de caridade, dizer, a gente está falando dos fundamentos, efetivamente, da forma como a gente se relaciona com o real. Fé, esperança e caridade nada mais são do que aquelas estruturas que permitem a gente entrar no real, né? Dizer, entrar na realidade. Porque, por via da fé, o que acontece? Por via da fé, a virtude da fé... Desculpa, um detalhe. Fé, esperança e caridade são virtudes, mas são virtudes teologais e, portanto, não são virtudes que você pode praticá-las. São virtudes que são infusas, né? Você recebe essas virtudes, né? São adquiridas pela constância, pela força. Exatamente. São infusas, perfeito. Exatamente. Então, você tem... É como se você fosse dotado delas para que você entrasse na realidade de forma adequada. Por via da fé, o que acontece? Você vê a realidade em profundidade e em altitude. Então, você consegue ver a realidade. É como se você fosse capaz de ler as entrelinhas do real. A fé não faz com que você não pare naquilo que você está vendo, pura e simplesmente. A fé te permite dar um passo, né, em profundidade e um passo em altitude, quando eu contemplo a realidade. Ou seja, permite a gente fazer uma avaliação do real, uma avaliação da realidade mais adequada àquilo que ele de fato é, aquilo que a realidade de fato é. A esperança, por sua vez, é muito interessante, porque a esperança ela também permite a gente ver a realidade de uma forma melhor, porque o que ela permite ver? Ela permite a gente ver a insuficiência das coisas. Por via da esperança, eu me debruço sobre o real, vendo o quanto o real é insuficiente e o quanto eu anseio por algo mais do que aquilo que o real me mostra. Por isso eu espero, por isso eu desejo. Então a fé me permite ver o que tem lá dentro para além daquilo que eu estou vendo, e a esperança me permite ver aquilo que eu estou vendo e entender que é insuficiente para o que eu anseio. E aí, finalmente, vem a caridade, que recobre tudo isso aqui e que faz com que eu, em alguma medida, me volte para aquilo que a fé aponta e aquilo que a esperança anseia, faz com que eu me volte para isso com amor, que eu deseje isso, que eu espere isso. Portanto, a fé, a esperança e a caridade são aquilo que permite a gente entrar na realidade como um homem, como uma pessoa de fato. Por quê? Essa é a nossa relação com o real. A nossa relação com a realidade, com as circunstâncias, com aquilo que acontece, efetivamente só é uma relação verdadeira se ela for guiada por essas 3 coisas. Eu só consigo me relacionar com você de verdade se eu entendo que aquilo que está havendo entre mim e você é insuficiente para todo anseio de verdade que eu tenho, mas que, em alguma medida, este nosso diálogo ele é atravessado pela verdade. E se eu não amo isso que está acontecendo entre nós, o que a gente está fazendo aqui é perder nosso tempo. Sim. E aí,
putz, a gente percebe que, no fim das contas, o impacto que uma coisa como essa poderia ter se não fosse marcada pelo amor que ambos temos, por isso que nos guia, quer dizer, o impacto disso seria nulo, né? Quer dizer, ou então muito próximo do nulo. Seria mera falação sobre questões bonitinhas, né? Quer dizer, um pouco aquilo que eu estava falando logo no início. Quer dizer, o exercício das virtudes, se não for pensado na perspectiva efetivamente de exercitarmos-nos nela, de fortalecermos-nos nas virtudes, é mera falação, né? Quer dizer, é só falatório. Só falatório. Vômito, né? Sim, sim. Interessante pensar essa base da humildade e esse arco muito bem desenhado, com duas colunas, fé, esperança e caridade, como que um portal, como que um convite, né, para que nós possamos adentrar e iniciar essa empreitada, essa tarefa incrível que é tornar-se pessoa humana. Porque nós nos experimentamos a todo momento como uma tarefa. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e, sendo muito sincero com aquilo que nós vemos, nós percebemos que nós somos, né, um vir desiderorum, como diziam os padres, né, da igreja, né, um homem de desejos. Nós ansiamos, nós queremos algo. Nós queremos conseguir nos realizar enquanto pessoa. Eu percebo que eu sou uma tarefa, que essa vida é um chamado e que eu preciso fazer da minha existência uma grande missão, né? E essa ideia, né, que você foi colocando e esse arco que você foi montando, me parece assim, sabe? Como que um portal pelo qual eu passo para que a aventura de fato se inicie. É exatamente. Como que, guardadas as devidas proporções aí da fantasia e do lúdico aqui, meio que o guarda-roupa de Nárnia, assim, sabe? No qual eu entro e a aventura se inicia, e o mistério começa a ser revelado. E eu começo a perceber quem eu sou, do que eu sou dotado, do que eu sou capaz, né? O que é possível ser feito com isso tudo, que é a vida que me foi dada. Né? Então, interessante, né? A humildade enquanto, né, esse alicerce, fé e esperança enquanto dois pilares, e a caridade enquanto esse arco, formando como que um portal. Interessante. E é interessante, né? Eu vou abrir um parênteses, que aparentemente não tem nada que ver aqui, mas como nós somos psicólogos, e acho que tem muitos psicólogos entre nós aí, quer dizer, tem um autor que eu gosto muito, é um psicanalista norte-americano chamado Erik Erikson, que ele faz um desenvolvimento, é um dos poucos, né? É um dos poucos psicanalistas, um dos poucos psicólogos que, quando fala de psicologia do desenvolvimento, propõe uma psicologia do desenvolvimento que contempla todo o ciclo da vida humana, né? Quer dizer, do nascimento à velhice, né? À morte. E o Erik Erikson, quer dizer, ele propõe um desenvolvimento, efetivamente, da própria personalidade humana. E ele coloca na escada, né, do desenvolvimento humano, ele coloca essas três virtudes como os pontos fundamentais que vão guiar e orientar todo o desenvolvimento humano. Ele começa falando da fé, da esperança e da caridade como algo que orienta todo esse ciclo que vai do nascimento à morte, né? Quer dizer, como algo que é fundamental. Ou seja, a gente precisa entender que não se trata aqui, de fato, simplesmente da repetição de um certo padrão judaico-cristão de compreensão do mundo, mas trata-se efetivamente de uma descrição muito adequada da forma como a pessoa humana se lança na realidade. Quer dizer, se lança na aventura, muito bonita a imagem que você usou, se lança na aventura de crescer como pessoa e, sobretudo, de crescer como pessoa, entendendo que crescer como pessoa implica em estar profundamente implicado com a realidade, profundamente implicado com o outro, profundamente implicado com as relações. Quer dizer, ele é livre e, portanto, ele é profundamente responsável por tudo aquilo com que ele lida. Por isso, o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento de uma personalidade muda o tecido social. Quer dizer, por isso é tão importante a gente trabalhar sobre esse tema. Não é um tema que a gente pode simplesmente, né, deixar, né, escondido nas bibliotecas, né, e se empoeirando nos livros. Né? É um tema que a gente tem que se haver com ele profundamente. Né? Perfeito. Tem que se implicar com eles. Perfeito. E falando ainda da aventura, eu lembrava aqui de Kierkegaard, né? Kierkegaard fala que somente a partir das aventuras nós tomamos consciência de quem nós somos de fato. Né? E assim, o quanto que é instigante essa questão das virtudes. Tem algumas pessoas perguntando aí, que chegaram atrasadas, qual que é o tema. O tema, assim, no geral, é virtude.
né? É se lançar nessa grande aventura, nessa seara interessantíssima das virtudes. Porque assim, elas nos provocam, elas nos inquietam, elas apontam para o especificamente humano. Elas de alguma forma assim, brindam a nossa realização enquanto pessoa. Ela é exigente, ela é instigante, ela precisa ser feita no cotidiano, há de se ter uma constância. Assim, todos os elementos de aventura me parecem que estão assim colocados de forma extraordinária dentro dessa leitura das virtudes, da aquisição das virtudes. Desde as virtudes mais heróicas, que talvez nós, né, não tenhamos a oportunidade de adquiri-las, porque talvez a vida não nos convide a atos tão heróicos, até as virtudes que nos são próprias, sem dúvida nenhuma nos são próprias, que são as virtudes do cotidiano, que são o cumprimento dos nossos deveres de Estado. Né? A lei da vida é o dever. Né? Então, assim, até essas virtudes mais triviais, poderíamos dizer assim, que é cumprir os nossos deveres, viver a justiça, viver a prudência, viver a temperança naquilo que nos cabe, isso tudo assim é de uma aventura assim gigantesca, né? É de um colorido, é de uma intensidade assim instigante. Sim. Quem começa a se colocar na busca das virtudes, repetindo e repetindo, como dizia Aristóteles, né? Nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos, repetindo e repetindo as ações que parecem ser convenientes, que parecem ser justas, que parecem ser virtuosas, começa a experimentar uma aventura, né, das mais interessantes, não é? Perfeito, exatamente. E aí é interessante, a gente pode agora começar a fechar, inclusive, isso aqui que ajuda... porque enquanto a gente está falando, né, dos fundamentos da humildade, enquanto a gente está falando do arco, parece que está tudo bem, né? Então, beleza, construí o fundamento de humildade, fiz o arco, então agora vou começar a aventura e está tudo fácil, né? Não, porque quando a gente edifica os pilares e o arco em cima, imediatamente aparece a porta na jogada, e a gente tem que abrir essa porta, né? E aí é onde entra justamente é onde vão entrar as virtudes cardeais. Então você vai ter, né, uma porta de dupla folha, né, dentro desse arco, né, e essas portas de dupla folha, cada uma delas tem duas dobradiças, que em latim se diz cardines, né, da onde vem a ideia de virtudes cardeais. Então você vai ter cada porta dessa com 2 cardines, né, 2 de cada lado. Então, no pilar da fé, você tem as dobradiças da prudência e da fortaleza, e no pilar, né, da esperança, você vai ter os 2 cardines da justiça e da temperança. E é interessante porque se você pensa no edifício, né, se você pensa nessa imagem, você vai ver uma coisa bacana, porque você tem um par de dobradiças embaixo e um par de dobradiças em cima. Né, essas imagens simbólicas, né, simbolizam coisas muito importantes. Porque há virtudes, as virtudes que estão embaixo, que são, no caso, a fortaleza de um lado, né, do lado da fé, e a temperança no lado da esperança, são as virtudes que dizem respeito à parte baixa da natureza humana. São as virtudes que respondem justamente a necessidades da parte baixa da natureza humana. A gente, por exemplo, a fortaleza, né? O exercício da fortaleza é esse exercício justamente de eu permanecer no caminho reto, né? Quando a gente normalmente é vitimado pela preguiça, né? Parte baixa da nossa natureza, o corpo que se cansa, o corpo que não quer mais. A fortaleza é aquela que vai sustentar aqui, né? E no lado da temperança, a mesma coisa. A temperança é aquela virtude que vai justamente, né, controlar, digamos assim, as nossas tendências, né, a perder o tempero, né? Perder o tempero certo, né? E a justa medida, né? Oi? A justa medida das coisas. A justa medida, né? E a temperança tem tudo que ver também com as partes baixas da nossa natureza humana. Enquanto que prudência e justiça, elas equivalem à parte mais elevada da natureza humana, e elas estão ocupando justamente, né, as dobradiças as dobradiças superiores aqui, né? Então nós temos prudência de um lado, no lado da fé, e a justiça no lado da esperança. Quer dizer, essa imagem, né, ela é muito significativa, porque aí agora surge o nosso problema. Quer dizer, eu preciso abrir essa porta, então eu preciso... O que acontece com ele? Por que a gente diz que uma pessoa saiu do eixo? Quando a gente fala assim, fulano de tal saiu do eixo, né? Quer
Quer dizer que o cara ele ficou irritado. O que significa que ele ficou irritado? Significa, no fundo, que ele, né, a dobradiça, né, da porta, emperrou, né? E em alguma medida ele não consegue abrir a porta, né? A porta ficou emperrada, saiu do eixo, né? A dobradiça saiu do eixo. Se ela sai do eixo, significa que o cara, no final das contas, ele não consegue controlar a sua irritação, né? Então, o trabalho sobre a virtude, né, a aventura, vai começar na hora que a gente justamente começar a se exercitar, né, sobre tudo aquilo que diz respeito, né, à constituição da fortaleza da minha pessoa também. Eu preciso, de fato, né, me fortalecer, né, como pessoa. E aí a gente poderia ir mais longe aqui, mas eu deixo você falar um pouco, porque depois também nós vamos falar aqui das virtudes anexas, que são um montão de virtudes anexas. Vamos lá, a coisa está ficando interessante aqui. Até porque é o seguinte, a dificuldade de se abrir essas portas, né? Porque, me corrija se de alguma forma isso soar estranho, né, ou tiver, né, errado no campo teórico. Porque ou você abre essas duas portas com essas 4 dobradiças, com esses 4 cardos, né, assim, simultaneamente, né, num movimento único, ou então as coisas se emperram, né? Você estava dizendo, e eu estava aqui me lembrando de uma frase de Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: as virtudes, elas crescem como crescem os dedos das mãos. Ou seja, as virtudes, ou elas crescem todas juntas, ou então, assim, aquilo não é virtude, aquilo é caricato, aquilo é fantasioso, aquilo é qualquer outra coisa, né, que pode até parecer uma virtude, mas não é. Porque quando você pega prudência, justiça, né, a fortaleza e a temperança, ou elas são vividas, né, todas elas, de modo único, a ponto de uma começar a exigir a outra mutuamente, e o temperante necessariamente há de ser forte, e o forte há de ser prudente, né? Até porque a prudência é a auriga virtutum, né? A virtude mestra, né? Aquela que está com a rédea das demais nas mãos. Ou as coisas crescem juntas, ou então não é virtude. Perfeito. E aí você dizendo dessas dobradiças, né? Eu não conhecia essa imagem que o Garrigou Lagrange monta, mas ao dizer dessas dobradiças, eu fico imaginando o cuidado e a precisão quase que cirúrgica que há de se ter, porque depois de eu estabelecer esse fundamento que é a humildade, me deparar com, né, com este portal de fé, de esperança e de caridade, e me colocar numa atitude de entrada, eu preciso cuidadosamente, né, mas assim, também decididamente, saber de que modo empurrar essas duas portas, porque ou abre juntas, ou me parece que emperra tudo e saímos do eixo, não? Exatamente. Não, perfeito isso aqui. Mas, e aí, de novo, a gente retoma aquilo lá do início. Quer dizer, eu não posso conceber a hipótese de ser um homem virtuoso, eu não posso conceber, portanto, a hipótese de ser um homem maduro, a não ser que todo este conjunto de virtudes esteja, em alguma medida, dinamizado em mim, né? Como busca, como exercício o tempo inteiro. Isso é a mais pura verdade. A gente precisa, de fato, estar muito, né? Muito atento a todo este conjunto. Porque é como... Pensa numa porta de 2 folhas mesmo, né? Mas só que não é uma porta de 2 folhas muito largas. É uma porta de 2 folhas pequenininha. Ou você abre as duas para poder entrar, né? Ou você vai abrir só uma, você não vai conseguir entrar. Você não faz. É esmagado. Você passa, né, de ladinho, né? Você tem que abrir as duas dentro para conseguir entrar. Aquelas portas, né, de filme americano, de filme, né, texano, né? Aquela que realmente, assim, se você não as abre junto, você inevitavelmente vai ser esmagado por uma das abas que volta, né? Ela te derruba, né? Ela te derruba. É isso aí. E aí é muito interessante, porque aparentemente pode parecer uma coisa, né, se a gente pensa no argumento todo do Garrigou Lagrange, né, fica parecendo artificial, né, colocar em cena essas portas, né? Já que tudo que eu preciso, né, para enfrentar a realidade é a fé, a esperança e a caridade, na medida em que elas me permitem um acesso adequado à realidade, né, justo à realidade. Você, por que ele colocou essa porta no meio da jogada, né? Você coloca essa porta no meio da jogada porque a entrada no real, né, pressupõe um homem que... Porque estas são virtudes infusas. Essas são virtudes que eu não tenho... eu não tenho como me exercitar na fé, né? Eu não vou ficar fazendo exercícios de fé, né? Eu não tenho como, né? Então é como se, no fim, se fosse só o portal na jogada,
É como se faltasse aquele elemento que me lançasse como protagonista no mundo. Quer dizer, eu preciso me lançar como protagonista do mundo. Por isso, a necessidade da porta. Quer dizer, a porta é algo que eu vou ter que pôr a mão no negócio, eu vou ter que entender que... Não, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer... Entra o elemento humano, não? Exatamente, entra o elemento humano na jogada. Porque até aqui nós estamos à mercê, digamos assim, da graça. Né? Totalmente à mercê da graça. Né? Sim. E aí é interessante a gente pensar uma coisa, né? Esses cardines, né? As dobradiças, as 4 dobradiças, né? Elas são fixadas nas portas, né? Com 3 encaixes, né? Cada dobradiça é fixada na porta com 3 encaixes, né? E aí você tem as virtudes anexas, né? Então você tem as virtudes anexas à prudência, as virtudes anexas à justiça, as virtudes anexas à temperança e as virtudes anexas à fortaleza. Então você vai ter aqui um conjunto de 12 outras virtudes que ajudam você a viver a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Quer dizer, são aqueles exercícios pequenos do cotidiano que fazem eu ter absoluta certeza de que eu sou prudente. São aqueles exercícios pequenos, cotidianos, que me fazem ter certeza de que eu sou forte, justo e temperante. Né? Então, a prudência tem 3 encaixes. Né? Quais são as virtudes anexas da prudência? Né? A previdência, que é o aspecto da nossa natureza humana que mais se parece com o aspecto da providência divina. Né? Quer dizer, a previdência é reflexo da providência, né? Ou seja, eu sou previdente na medida em que eu sei que a realidade ela é providencial, né? Quer dizer, que eu sei que as coisas têm uma organização, têm uma ordem, e por isso eu prevejo, eu sou capaz de prever, né? Uma segunda virtude anexa é a da circunspecção, né? Quer dizer, a capacidade de estar atento à circunstância que me é oferecida para ser prudente. Né? E, finalmente, a virtude anexa da constância. Né? Quer dizer, o prudente tem que ser constante, ele não pode abandonar, né? Uma decisão tomada. Né? Uma decisão tomada com prudência é uma decisão que tem que ser levada a termo até o final. Né? Então, são as 3 virtudes anexas à prudência. Não sei se você quer fazer algum comentário aí. Não, siga que eu estou me enriquecendo aqui dessas virtudes anexas. Vamos lá. Então, do lado da justiça, né? Então, o cardine lá da justiça, mais 3, né? 3 virtudes anexas, o encaixe triplo, né? Aí a gente tem, né? A virtude anexa da religião. O que é religião? É justamente a capacidade que o homem tem de render culto a Deus, né? Quer dizer, de aquilo que a providência, lá na prudência, né? Estava previsto na previdência, né? Aqui, né, na justiça, está previsto na religião. Que é a capacidade de entender que a realidade ela é, sim, providencial, e ela é providencial porque ela não está sob o meu controle. Ela está sob o controle de alguém que faz o real e que me faz, inclusive. Né? A virtude da religião. A penitência, que é justamente a capacidade de oferecer reparação pelo erro que eu cometo. Né? Isso é ser justo, né? Isso é ser profundamente justo. Né? Dizer, se eu cometo um erro, eu preciso, né, reparar o erro cometido. Isso é uma virtude. E a obediência. Né? A obediência é seguir. Né? A obediência não é aquela coisa jesuítica, né? Perinde a cadáver. Né? Mas a obediência é, eu entendo que algo me satisfaz em última instância, né? E, portanto, eu adiro a isso que me satisfaz em última instância. Né? Isso é obediência. Né? Quer dizer, entender que tem alguma coisa que ordena, que me dá uma direção, e eu adiro a isso que me dá uma direção. Né? Quer dizer, quando eu entendo, por exemplo, que a minha vida foi feita para o sentido, eu passo a organizar a minha vida inteira em função da urgência de que as coisas que eu realizo sejam todas guiadas pelo sentido. Né? Então, essas são as 6 virtudes anexas das virtudes cardeais da parte alta da alma humana. E é interessante, assim, deixa eu colocar uma definição simplista, mas que me ajuda muito a pensar nessas 2 virtudes. Né? Ao pensar em justiça, eu tenho uma definição assim que me parece bem aceitada. Justiça é a capacidade de darmos a cada um aquilo que lhe é devido. Perfeito. E quando você fala, por exemplo, da religião, é dar a Deus o que é de Deus. A obediência, né, dar à vida aquilo que é da vida, né, responder aquilo que é o chamado. Né, e ao dizer da prudência, é a capacidade que nós temos, a penitência,
né? Mas assim, entrando na virtude de cima desse eixo, também da prudência, né? Essa capacidade que nós temos de dispor dos meios para buscarmos finalidades que sejam justas, né? E aí desenha esse cenário dessas 6 virtudes anexas, assim, muito bom, tá impecável. Continue as 6 seguintes lá do outro lado da aba, por favor. Então, agora, na verdade, agora é da parte de baixo, né? Eu falei das 2 de cima. Ah, sim. E agora as 3 de baixo. As 3 de baixo são a fortaleza do lado da fé e a temperança do lado da esperança. Quer dizer, só deixa eu interromper brevemente. Eu sou novato nessa questão de lives, eu só tenho medo que a gente extrapole o horário e o Instagram nos derrube, ou não. Me ajuda aí. Não, depois de 1 hora ele vai derrubar, mas ele vai te avisar quando estiver faltando 2 minutos. Ah, então pronto. Então vamos lá. Fiquei preocupado aqui, mas... dá tempo, porque nós começamos umas 21 e pouco, 21 e 10, então dá tempo. Pronto, tá. Então vamos lá, as 6 de baixo, né? Então você vai ter a fortaleza, ela é presa na porta, né? Quer dizer, por 3 virtudes anexas, né? A paciência, a magnanimidade e a longanimidade, né? Paciência, né? É uma das virtudes anexas fundamentais da fortaleza, que é justamente essa capacidade de sofrer, né? Quer dizer, de sofrer sem reclamar, digamos assim, né? A magnanimidade, essa magnânimos, né? Vem de alma grande, né? Alma é capaz de acolher o outro, e a longanimidade, justamente essa alma longa, essa alma que suporta as coisas, que tem um ânimo que suporta as coisas por muito tempo, né? Quer dizer, a fortaleza é isso, né? Fortaleza é o camarada que está lá enfrentando, né, todo dia, por muito tempo, por 1 ano inteiro, faz a mesma coisa sempre, né? Quer dizer, aquele camarada paciente, aquele que sabe que tem que todo dia repetir a mesma coisa para o filho do mesmo jeito, mas até a hora que ele vai entender, né? O homem magnânimo, né? A pessoa magnânima é aquela que tem, né, a capacidade de acolher, né, com toda a caridade, com toda a misericórdia, com toda a benevolência, com toda a constância, né, o sofrimento do outro e o próprio sofrimento. Isso são as 3 virtudes anexas da fortaleza. E as 3 virtudes anexas da temperança, né, são virtudes que normalmente causam um certo, né, estupor nessa mentalidade pós-moderna, né? Quer dizer, que é a primeira de todas, a castidade. Rasgam-se as vestes agora, né? Como ser castos nessa época de amor líquido, né? Que a gente pode, né, dizer, mas a castidade, a mansidão e a pobreza, né? Quer dizer, todas essas 3 aqui ajudam a gente a ser temperante, né? É interessante a gente perceber, né? Quer dizer, a ideia de temperança, né? Quer dizer, a ideia é justamente da gente poder medir adequadamente, né? Quer dizer, para não salgar demais e nem deixar insosso, né? Insossa a nossa relação com o real, né? Essas 3 virtudes anexas, elas permitem justamente isso, né? Quer dizer, a castidade faz com que a castidade não quer dizer que eu não faço sexo, né? Mas a castidade quer dizer que eu entendo efetivamente, né? Quer dizer, o valor, o peso, a espessura daquilo que eu estou fazendo. E por isso eu guardo. Como que uma guardiã do amor, não tratar o outro como uma mera coisa, mas entender que ele é uma finalidade em si mesma, né? Sem a castidade, o outro torna-se coisa, torna-se algo que eu me utilizo para os meus prazeres pessoais, não? Exatamente. A castidade é isso, é a guardiã do amor, perfeito, né? A mansidão é justamente isso que permite a gente, né, em alguma medida, não se destemperar na nossa ira, né? Muitas vezes a gente quer, o apetite irascível muitas vezes coloca a gente, né, tira a santidade do nosso empenho no sentido da busca pelo bem árduo, né? E a gente vai passando por cima dos outros, né? A mansidão é aquilo que, né, e permite a gente fazer, olha, vamos um passo de cada vez, né? E a pobreza, né? A pobreza não é pobrismo, né? Todo mundo entende mal a pobreza, né? Mas a pobreza não é pobrismo, né? A pobreza é ter uma única coisa necessária. O pobre é aquele que tem uma única coisa que é verdadeiramente necessária. Um homem pode ser absolutamente milionário e ser profundamente pobre. Não porque ele seja a tal da imagem do pobre de espírito, que as pessoas falam que eu acho horroroso, né? Sobretudo a leitura muito feia que fazem, né? O pobre é aquele que entende que o dinheiro que eu tenho não é nada perto da única coisa necessária. Porro unicum est necessário, né? A única coisa que é necessária. Isso é o que tempera a vida da gente, né? Então, esse aqui montamos o edifício, montamos toda a porta de entrada do edifício da maturidade. Uau. Tem um trabalho para fazer. Bom.
Isso aí. Foi dada, né? Foi dado largada nessa grande aventura, né? Que nós não sejamos medíocres, né? Como aquele pequeno hobbit que diante do Gandalf fala o seguinte: aventuras são coisas terríveis, nos fazem se atrasar para o jantar. Né? Que é a fala do medíocre, né? O Gandalf está lá chamando aquele hobbit, aquele ser pequeno, quase que desprezível, para a maior aventura possível. E não, que aventura, Gandalf. Aventuras são coisas ruins, nos atrasam para o jantar. Que nós não tenhamos essa mediocridade, porque as virtudes é o grande convite que a vida nos faz para conseguirmos, né, descobrir de fato quem nós somos e construirmos, isso que você dizia lá no início, uma personalidade capaz de impactar, né, toda uma humanidade, impactar todo o nosso entorno, né, fazer reverberar, né, essa verdade, né, esse amor, né, essa constância nos corações. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Enquanto não aparece aí o cronômetro dos 2 minutos, vamos ler algumas coisas interessantes que o pessoal está me passando. Como buscar esse conhecimento antropológico? Né? Nós dizíamos, né, da questão da importância de se ter uma noção de quem é a pessoa humana, quais são a sua constituição, as suas capacidades. Você pensa em algumas indicações de livros sobre essa questão da antropologia, Pacheco? Depois eu passo algumas aqui também. Olha, tem um livro que eu tenho indicado recorrentemente, é um livro difícil, mas eu gosto muito, que é A Estrutura da Pessoa Humana, da Edith Stein. Não tem em português, mas eu acho que em muito breve tempo vai acabar tendo em português, que eu acho que é uma... Traduz para nós, Pacheco, traduz para nós. Eu acho que tem um trabalho sendo feito de tradução, inclusive um trabalho importante feito do alemão mesmo, que eu acho que vai ser um trabalho importante. Mas existe em espanhol uma edição muito acessível, que eu normalmente eu indico porque eu acho que ele é muito completo para entender justamente isso aí que você está perguntando. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer a indicação de né, que é minha base de estudo, é o autor, né, que eu sou apaixonado, que é Viktor Frankl, que é Psicoterapia e Sentido da Vida. Né, um livro assim, um pouco mais teórico dele, mas lá ele deixa muito claro essa visão do que é a pessoa humana, essa construção antropológica. Uma outra pergunta: como saber se eu sou humilde? E aí, Pacheco? Boa! Nossa, que boa pergunta. Eu sei que eu sou humilde se eu estou profundamente enraizado na verdade. Eu sei que eu sou humilde se... E aqui é uma coisa... E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez meio complicada, mas acho que é muito, muito simples. Tem certas coisas para as quais só existe uma pessoa que é capaz verdadeiramente de avaliar se a gente está ou não está no caminho certo. E a humildade é uma delas. E é só a gente que consegue avaliar isso aqui. Né? A gente é testemunha solitária da nossa verdade. Quer dizer, só eu sei se eu estou mentindo, mas ninguém sabe que eu estou mentindo. Meu pai e minha mãe têm uma leve impressão, e eles normalmente jogam verde para colher maduro. Mas só eu sei se eu falei mentira ou não. O homem humilde, portanto, ele sabe que ele é humilde e ele sabe. Se ele não está sendo humilde, ele sabe que ele não está sendo humilde. Não existe outra maneira. Né? Quer dizer, ele precisa ser verdadeiro. No fundo, ele precisa ser verdadeiro. Né? Quer dizer, a humildade não é humilhação. A humildade não é aquela coisa do dizer: ai, eu sou assim mesmo, eu sou feio, eu não sou tão inteligente assim. Não, eu sei essa porcaria desse negócio aqui, isso aqui eu sou bom mesmo. E alguém dizia: putz, que cara arrogante, né? Não, é verdade, eu sei isso aqui, cacete. Eu seria mentiroso se eu dissesse para você que eu não sei. Desta porcaria desse negócio eu sei muito. Né? Dizer, e aí eu estou sendo humilde quando eu digo isso aqui. Né? Se eu dissesse: não sei, né? Não é bem assim, tem um fulano que sabe mais do que eu, né? Tudo bem, pode até ser verdade que o fulano sabe mais do que eu, mas você sabe, cacete. Então, eu sei que eu sou humilde, eu sei. Quando eu sou humilde, eu sei que eu sou humilde. Não tem jeito, né? Alguém dizia aí pra cima, né? Se o camarada diz que ele é humilde, já não é mais humilde. Mentira. Mentira. Ou seja, ou a minha consciência me acusa de não humildade, ou eu tenho uma consciência cristalina e límpida e, de fato, eu sei que eu sou aquilo que eu estou sendo e basta. Perfeito, exatamente. Evidentemente, eu não preciso dizer isso.
Aham, sim, sim, sim. Mas há uma quietude interior, há um encontro real consigo mesmo que faz com que as coisas sejam o que são, né? Independente do que pensem, independente do que falem, né? Esse movimento de uma quietude interior me parece, né, um indicativo interessante de que há um processo de humildade instalado. Perfeito, exatamente, exatamente. Legal. Então perguntaram, assim, fizeram aos montes essa pergunta, se as lives vão ficar gravadas em algum lugar. Eu tenho jogado no meu canal do YouTube. Como você tem feito com as lives, doutor Pacheco? As minhas eu tenho deixado todas no Facebook, na minha página do Facebook. Mas normalmente quando eu gravo, Ah, quando eu faço com alguém, fica com você só. Eu não tenho acesso a ela. Eu tá. não Bom, tenho de como qualquer forma, então disponibilizar. depois eu te passo. Boa, Assim que eu beleza. subir no canal do YouTube, eu te mando, né? Caso você Beleza. queira ficar também com ela guardada e registrada, eu faço isso. É isso Boa. aí? Pode ser? Beleza. É, Posso rapidamente só falar do curso em Rota que está com inscrições Mas é abertas, claro que passar pode. também. Ótimo, muito bom. Nós abrimos a terceira edição do curso em Rota. São 10 horas de curso presencial sobre autoconhecimento, sobre superação de desafios. Estamos aí com quase 80 e tantos, 83, 85% das vagas preenchidas para esse curso. Vai ser na cidade de São Carlos nos dias 5 e 6 de outubro. É um sábado e um domingo, das 2h30 da tarde às 7h30 da noite no sábado, e o mesmo se repete no domingo. Caso alguém queira saber mais, entra lá no cursoemrota.com, www.cursoemrota.com, né? Lá tem todas as informações, vídeo, testemunhos, enfim. Em algum momento eu quero tê-lo, né, assim como uma participação especial no curso em Rota, viu, Pacheco? Oh, vai Mesmo. ser uma honra para mim, Kiki. Vai ser uma honra para mim. Que bom. Que bom, ótimo. Olha lá, a Pri aqui, em Rota eu vou. É isso aí, Pri, você está inscrita já. Muito bem. Pacheco, fique à vontade caso queira fazer as suas considerações finais e a sua Sim. despedida. Não, eu E queria só depois dizer faço uma as coisa minhas. importante, que eu acho que dizer, pode ser um teste para a gente, né? Quer dizer, quando é que eu Hum, sei, né, que a minha vida, eu estou no caminho certo? Né? uhum, Duas condições são fundamentais. Eu viver o fundamento, né, com solidez, ou seja, a humildade, e viver uhum, o cume com estabilidade, ou seja, a caridade. uhum, Se eu sou humilde uhum, e sou caridoso, em alguma medida tudo vai bem. E veja que interessante, uhum. pessoas que são presenças na vida, presenças marcantes na vida, são pessoas que têm exatamente essa dupla característica. A humildade, uma humildade profunda e uma profunda caridade. A gente precisa profundamente viver, encontrar gente assim e viver assim. Ótimo. Muito bom. Pacheco, muitíssimo obrigado. Eu quero fazer uma sugestão de leitura. Eu comecei esse livro esses dias e estou assim, apaixonado por ele. Trata um pouco também da questão das virtudes. O livro se chama Caráter, do Samuel Ismail. É um livro muito interessante e eu quero terminar com uma citação que ele coloca de um seguinte poema, um trecho pequeno de um poema, que diz o seguinte, eu acho que vai bem ao encontro do que nós tratamos aqui na live de hoje. Edifiquemos o ser que somos, e assim, penetrando fundo no âmago das coisas, sábios forçosamente seremos. Depois eu vou até tirar uma foto dessa parte e colocar Boa. lá nos meus stories, mas vou ler de novo aí. Abram bem os ouvidos. Edifiquemos o ser que somos, e assim, penetrando fundo no âmago das coisas, sábios forçosamente seremos. Então, que fique aí esse convite de uma aventura a todos, que a virtude possa ser objeto da nossa reflexão, mas não só isso, que possa ser também uma ação constante, perene, ativa, para que nós aos poucos possamos nos tornar pessoas mais virtuosas, porque o nosso tempo carece de pessoas virtuosas e sendo virtuosos nós podemos fazer muita diferença no meio em que nós estamos. Então, foi muito bom estar aqui contigo. Eu acho que a gente poderia depois continuar, inclusive, esse papo de Com certeza. virtudes. Quero deixar um forte abraço aqui. Chegamos a quase 100 pessoas no momento aqui da live. Foi muito bom, fico agradecido. E Pacheco, meu caro, até breve.
Obrigado, Kiki. Obrigado a todo mundo que está aí. Eu vi um montão de abraços de todos. Agradeço e retribuo a todos eles. E, Kiki, é uma alegria enorme estar com você, cara. Tenho muito respeito, muito carinho por você, meu amigo. Até a próxima. Ótimo. Espero revê-lo mais vezes. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma boa noite. Curte lá um pouco. Não sei se dá tempo ainda de curtir a molecada ou se está todo mundo na cama. Já.